bem-vindos ao Conatedu 4.0. Eu sou Otávio Neto, fundador do Mediação Online e idealizador do Conatedu 4.0, o Congresso Nacional de Tecnologia e Educação, que está em sua quarta edição. É um enorme prazer estar aqui hoje entrevistando a doutora Ana Lúcia Werneck Veiga. Ana Lúcia Werneck é doutora em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Universidade do Porto, Portugal. Mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Especialista em Psicopedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e psicóloga pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, Ana Lúcia, tudo bem contigo? Ei, Otávio, tudo bom? Boa Tudo tarde. bem. Parabéns pela Boa tarde. iniciativa, né, do Congresso Online, é muito interessante. Obrigado, Ana Lúcia. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje, né? Num momento tão significativo para o nosso evento, que é a quarta edição, ou seja, já estamos há 4 anos, né, fazendo um trabalho colaborativo de qualidade, e ter aqui com você conosco hoje é muito importante para a gente. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Otávio? Vamos começar a entrevista, Ana Lúcia? Sim. Então, como eu já lhe disse, vou lhe fazer as perguntas, você fica à vontade para responder, ok? E a Uhum. gente vai começar com a seguinte pergunta. Como apresentamos, você tem uma experiência formativa diversificada e muito interessante. Quais foram os desafios de sua formação que culmina com um doutorado sanduíche em Portugal e quais os desafios de sua pesquisa de doutorado? Eu queria, então, agradecer de novo, né, Otávio, pelo convite. Eu acho que é uma maneira de divulgar, né, as pesquisas, o conhecimento e em rede, né, para qualquer pessoa que possa ter acesso. Eu há muitos anos trabalho como psicóloga e a minha área é psicologia da educação. Eu sempre tive interesse em estudar e acompanhar a trajetória de alunos, né, no contexto da escola. E como hoje a gente vive numa sociedade escolarizada, essa é uma questão muito importante, né? Entender quem é esse sujeito, quem são essas crianças e esses jovens, e entender que sociedade é essa, né? Em que a gente passa tanto tempo na escola, a maior parte da vida da gente, né? Então, eu há muitos anos trabalho com isso, com serviço público, e há muitos anos estudo também. E culminou mesmo, a minha trajetória culminou com os estudos no doutorado. Eu tinha muito interesse em descobrir ou acompanhar a trajetória desses meninos na contemporaneidade, né? Em escolas que tentaram transformar a sua maneira de ver a educação. A contemporaneidade, né? Em escola. Desculpa, Ana Lúcia, tem um probleminha técnico, mas já voltamos. Bem, a pesquisa tem como enfoque entender como as escolas brasileiras e de Portugal tendem a superar o que podemos denominar como o ensino instrucionista, né? Que centra o processo pedagógico no professor. Quais foram, então, as escolas pesquisadas, né? E quais os principais aspectos identificados que apontam para essa superação da sua pesquisa? Então a gente entra um pouquinho no porquê, né, de eu ter ido para Portugal, porque eu fui para 3 escolas diferentes, 3 escolas que instigavam minha curiosidade por serem conhecidas por terem transformado esse processo, né? Tanto a organização do trabalho pedagógico, quanto o foco do trabalho pedagógico seria oferecer mais protagonismo discente, né? Mais protagonismo aos alunos, para que eles pudessem fazer escolhas, para que eles pudessem decidir coisas junto com a equipe da escola. Então, eu primeiro estive na escola do Projeto Âncora, em Cotia, e essa escola se inspira ou tem como uma inspiração a Escola da Ponte em Portugal, por isso eu fui fazer complementação de estudos pela Universidade do Porto, né, sendo coorientada pelo professor Rui Trindade, a quem eu agradeço demais a ter acompanhado minha trajetória em Portugal e ter me acolhido, né, como estrangeira. E depois eu ainda fui, na última etapa da pesquisa, para a Escola Voz do Operário da Graça. A Voz do Operário é uma rede de escolas em Lisboa, e eu fui para a Unidade da Graça, né, que fica perto do Centro Histórico, uma região bastante antiga de Lisboa.
Então, eu passei por essas 3 experiências, o que foi muito enriquecedor, porque a experiência de ter passado pela escola do Projeto Âncora me deu uma vivência importante que me fez fazer reflexões sobre a minha experiência na Escola da Ponte e uma escola, assim, de um porto ao outro, né? Eu fui fazendo reflexões e voltando na experiência, compreendendo melhor e também me desenvolvendo como pesquisadora em campo, né? Então, eu acompanhei a rotina no total de 9 meninos e meninas, né? 5 meninos e 4 meninas. Foram esses meninos e meninas que me ajudaram a entender um pouco da experiência pela qual eles passavam nessas 3 escolas. Culturalmente, existem muitas diferenças entre o Brasil e Portugal. Em sua análise, foi possível identificar pontos de convergência e de divergência entre os formativos das crianças nas escolas dos dois países? Eu acho que o ponto mais importante que eu destacaria, né, que apareceu na pesquisa, foi o conceito de comunidade de aprendizagem, porque para sair ou romper com esse paradigma do processo pedagógico centrado no professor, né, no professor que professa, o professor que expõe, o professor que explica, e oferecer um protagonismo maior para o aluno participar desse processo todo, com relação ao que ele vai estudar, com relação à pessoa que ele quer ser, com relação às relações com os colegas e os professores, com a própria vida na escola, né? Essas 3 escolas, elas adotam para si um conceito de comunidades de aprendizagem, ou seja, é aprender em comunidade, né? Mas o que apareceu muito na pesquisa, o que foi muito importante nessa complementação de estudos em Portugal, foi que em cada escola esse conceito de comunidade de aprendizagem ele aparecia de uma maneira diferente. E, na verdade, isso, ao mesmo tempo que é um aspecto comum, né? Porque tem esse termo, traz a carga de toda essa concepção de comunidade, né? Ela, ao mesmo tempo, traz uma especificidade muito singular para cada escola, para a história de cada escola. Então, o conceito de comunidade de aprendizagem para a escola do Projeto Âncora, eu percebi que tinha muita relação com a comunidade do entorno, com a realidade sociocultural daquele local, né? Abrir a escola para o exterior, enquanto que nas escolas em Portugal, e apesar da especificidade de cada escola, existia um ponto um pouco mais próximo de uma concepção de comunidade de aprendizagem que era a turma. Então, nas 2 escolas em Portugal, porque elas se influenciam pelo movimento da Escola Moderna Portuguesa, que é um movimento forte de formação de professores em Portugal, e não só essas 2 escolas de Portugal para as quais eu fui, mas também outras escolas em Portugal se alimentam um pouco dessa herança cultural, né, do movimento da escola moderna. Elas têm uma concepção de comunidade de aprendizagem que é a turma. Então, tudo gira em torno da turma mesmo, né? Os grupos que trabalham na turma, os subgrupos, né? E o grupo todo como a turma como um grupo coeso, né? Então, é claro que esses trabalhos, eles vão ter um objetivo maior, que é o olhar para o externo, né? Para a comunidade externa, até para o bairro, para as famílias ou para o país, né? Trabalhos de estudo que possam reverberar para isso, né? Para um olhar social. Mas tudo gira em torno muito de uma proposta de consolidação na turma, né? O que cada um vai estudar, o que cada um vai trabalhar junto com o seu subgrupo, e como aquele grupo, como aqueles subgrupos, porque eles trabalham muito por grupos, né? Como aqueles subgrupos, eles trabalham em prol do funcionamento da turma. Então, esse foi um ponto muito importante que acabou aparecendo muito fortemente no trabalho e que foi pelo olhar das crianças. Eu descobri isso, né? Juntando análise de documentos, mas juntando o depoimento das crianças, principalmente, porque eu acompanhei a rotina deles. E eles também me explicavam um pouco disso, né? Como funcionava a vida na escola. Daí eu cheguei nessa concepção de comunidade de aprendizagem. Ana Lúcia, eu gostaria de complementar um pouco com uma pergunta, né, para poder trazer mais informação para a gente. Aqui no Brasil, todo mundo, quando fala assim de novas
metodologias, de novas concepções de aprendizagem, né? A pergunta que vem à cabeça dos professores, geralmente, é conteúdo, né? Então, deu para você perceber de que maneira que esse modelo de comunidade de aprendizagem trabalha a questão do conteúdo? Uhum. Eu cheguei à conclusão, depois de muito estudo, cruzando os dados e pensando essa experiência para essas 3 escolas, levando em consideração tudo que eu ouvi de reconstrução da experiência dos alunos pela própria verbalização dos alunos, né? E pelas próprias atitudes, observações, as minhas notas de campo, eu percebi que, e também discuto isso na minha tese, né, de doutorado, é que não existe uma cisão entre a escola tradicional ou esse ensino instrucionista de uma escola inovadora, né? Existe um pesquisador português que estudou muito sobre escolas, né? Esteve em escolas. O nome dele é Pascal Paulus, e ele é bastante conhecido na terceira escola para onde eu fui em Portugal. Ele é até uma pessoa bastante atuante, né? E também no movimento da Escola Moderna Portuguesa, ele estabelece assim, um quadro de um contínuo que... Por quê? Porque existe toda uma herança que as escolas de hoje trazem da sua história mesmo, né? Da história de uma cultura curricularizada, quer dizer, ainda existe uma exigência, né? Externa muito forte, de um currículo que precisa ser realizado, de direitos de aprendizagem das crianças, né? Então a escola também não está assim tão livre, e os professores não estão tão livres assim para trabalhar o que eles querem, ou os alunos também não podem estar livres para estudar o que eles querem, né? Eu descobri que quando eles escolhem muito livremente, se corre o risco da escola não conseguir também atingir uma expectativa social, né? Então é importante também que as pesquisas elas procurem também descobrir ou tentar desvendar como o olhar para a escola ou as expectativas sociais para a escola são produzidas na nossa sociedade, né? Porque as famílias também têm uma expectativa, esperam alguma coisa, e as crianças também não podem ficar abandonadas culturalmente, né? Elas precisam, até para ter autonomia, para ter mais independência, para poder gerir e escolher o que elas querem estudar, por exemplo, e fazer escolhas, elas precisam também ampliar o repertório cultural, né? Que também é um repertório escolarizado, vamos dizer assim. Então, o que eu discuto muito é essa função da escola, o lugar da escola nessa sociedade. Existe uma cultura curricularizada, porque nessas 3 escolas existia um currículo a ser cumprido, né? É claro que esse currículo ele pode ser transformado em temas, em perguntas que os alunos podem partir para pesquisa para fazer, para tentar responder, né? É como um pesquisador mesmo faz na vida dele, levanta perguntas, tem curiosidades, mas existe uma certa liberdade para se escolher o que quer estudar, mas não 100%. Então, o que acontece é que, o que a gente percebe é que nessas escolas existe também toda a carga dessa história do lugar do aluno, lugar do professor, né? Que aluno essa escola projeta, porque essa escola projeta uma ideia de aluno, né? Que aluno ela deseja formar. Existem as projeções que os alunos colocam, né? De curiosidades, de interesses e de a própria singularidade deles está posta ali. E isso tudo dentro de um contexto muito complexo que é a escola, né? E de todas essas forças externas que também condicionam o trabalho da escola, né? Quer dizer, currículo, as provas externas, esses alunos passam por provas externas, né? Principalmente em Portugal, eu passei por esse período lá, um período que os alunos estavam se preparando para provas, né? Provas que são avaliações nacionais, por exemplo. Então, como eles podem também, ou a escola, prescindir de ensinar ou, por exemplo, fazer com que o aluno estude esses conteúdos, né? Então, isso tudo é muito discutido no meu trabalho, quer dizer, o que existem são escolas muito específicas e que trazem todo um contínuo de formas, o que eu chamo de formas escolares, né? De relações sociais. Então, essas formas escolares, elas são uma maneira de viver a escola. Então, existem pontos que conseguem romper, né, com essa tradição, com essa forma hegemônica, que é o quê? Uma turma para um professor, né? Tratados como iguais, todos no mesmo ritmo.
e uma maneira também de romper, né? Existem iniciativas para tentar romper um pouco com essa ideia de que todos são iguais, né? Porque nós todos não somos iguais, né? Nós somos muito singulares. Então, o que essas escolas fazem é tentar se organizar de uma maneira um pouquinho diferente, utilizando também, que eu chamo de dispositivos pedagógicos, né? De planejamento, de organização do seu próprio estudo, para conceder um pouco mais de protagonismo a esses alunos, para que eles possam escolher um pouco mais, para que eles possam decidir um pouco mais sobre a vida na escola. Com a sua pesquisa, né, encontrando a ideia, né, foi trazida aí ao longo da sua experiência e observação nas escolas, né, o conceito de comunidade escolar, né, de que maneira a gente pode pensar as especificidades da escola diante desse conceito em função dos processos hiperculturais da atualidade? Justamente por isso eu fui em busca dessas escolas, porque nós estudamos, e nós dois sabemos disso também, né? Nós estudamos no grupo de pesquisa Aprendizagem em Rede, Grupar, da Universidade Federal de Juiz de Fora, essas questões relacionadas à contemporaneidade. Quer dizer, uma mistura de presencialidade e virtualidade, por exemplo, agora, a tecnologia, né? E esses artefatos nos ajudam a conversar aqui à distância, né? E outras pessoas a ouvirem o que a gente conversa pela internet, online. Então, nós vivemos já naturalmente, assim, entre aspas, hoje em dia, muito espontaneamente, isso está muito presente no nosso cotidiano, essa mistura de virtualidade e presencialidade, né? E o que essa geração de agora se acostuma desde muito cedo. Então, eu queria ir para escolas que rompessem um pouquinho com essas divisões muito rígidas, né? De sala de aula, de disciplinas, de conteúdos sendo apresentados, né? Como se esses conteúdos fossem entrar na caixa, né? Mental das crianças, dos alunos, de uma forma muito direta. De que forma essas escolas se abririam, se flexibilizariam para dar conta dessa geração de agora, né? Para que eles participem, que sejam mais participativos, que eles opinem mais, né? Então, eu busquei nessas escolas verificar como a escola oferecia oportunidades desses alunos serem mais participativos, porque isso seria favorável ao desenvolvimento deles, né? E também mais próximo a essa atualidade de hoje, em que eles estão mais, talvez, participativos, participando de espaços e tempos mais flexíveis, né? Até mais acessíveis, né? Com acesso mais amplo, né? A gente vê que até em comunidades mais simples, apesar das grandes dificuldades, já existe uma rede de internet, mesmo que seja mais precária, né? O uso do celular, de diferentes formas, mas essa virtualidade já está muito presente hoje em dia. Então, são escolas que realmente trazem artefatos, tecnologia e ambientes online mais presentes, isso realmente mais presente no cotidiano da escola. Os alunos fazem uso disso, né? Para estudar, para pesquisar, de uma forma mais natural. É por isso que eu fui para essas escolas, porque talvez, se eu fosse para outras escolas, eu verificaria aquilo que a gente já sabe, né? Dificuldade de acesso à internet, proibição de uso de celular, talvez. E eu não queria isso, eu queria procurar outras formas escolares, né? Dessa maneira mesmo, né? Que pudessem trazer ou estar mais abertas a esse contemporâneo. Muito bom, Ana Lúcia. Em sua opinião, é possível dizer que essas escolas que trazem uma nova metodologia, né, a ideia de comunidade de aprendizagem, elas, por si só, já se propõem inovações, né? Porque as pessoas tendem a pensar que inovação é apenas você usar a tecnologia na escola, né? Que você, fazendo o uso dessas tecnologias de forma instrumental, você já está inovando, e a gente sabe que isso é um grande erro, né? Então, do ponto de vista dessas propostas metodológicas que você analisou,
você entende que há um processo de inovação profícuo, né, nesse processo de ensino e aprendizagem novo que está apresentando e que foi registrado nessas escolas? Eu percebi, Otávio, que o importante é isso que você falou, né? A inovação, ela não se limita aos artefatos tecnológicos, né? Eu percebi que é importante sempre um trabalho coletivo, né, da equipe pedagógica, e sempre estudos e muita pesquisa e muita reflexão sobre o que é educar e como isso vai acontecer, né, no dia a dia da escola, porque é preciso muito conhecimento dos professores dentro das suas áreas curriculares, né, para que ele possa ajudar esse aluno a caminhar, porque ele não vai conseguir caminhar sozinho, né? Isso eu percebi também. Quando se projeta para o aluno que autonomia seria ele cada vez trabalhar mais sozinho, isso também acaba sendo um equívoco, né? Porque o aluno fica ansioso, ele fica sem saber o que fazer, ele precisa dessa troca, dessa interação, né? Ele precisa mesmo dessa, que eu discuto na minha tese, dessa interação sociocentrada. Então, por isso que em Portugal eu percebi que a turma era essa comunidade, né? É uma interação sempre muito presente, a participação sempre muito pensada, questionada, uma orientação sempre presente dos professores, né? Porque são crianças, eu convivi com crianças entre 9 e 13 anos, que são jovens também, né? Podemos entender como jovens. Mas ainda são pessoas em desenvolvimento, né? E os conhecimentos mais específicos, escolarizados, né? Que são muito específicos da escola, eles também eles precisam muito desse professor muito presente, né? E, na verdade, os professores trabalhavam muito em equipe, 2, 3 professores juntos na mesma sala de aula, né? No mesmo espaço, na verdade, porque essas escolas também tentam romper com essa ideia de série, de anos de escolaridade, né? E turma separada. Essa turma, existia uma comunicação entre turmas, né? Muito forte. Com uma socialização também muito forte dos trabalhos para a escola, por exemplo. Ana Lúcia, você né? estava falando, que interrompeu a sua transmissão, você estava falando que nessas escolas é rompido a ideia de série. Você pode repetir, por favor? Isso. Nessas 3 escolas para onde eu fui, existia uma mistura entre os anos de escolaridade, cada uma a seu modo, porque na primeira escola eram núcleos de projeto, na segunda escola também, e na terceira eram turmas heterogêneas, né? Então, sempre misturando segmentos do ensino, não segmentos do ensino, mas misturando, por exemplo, quarto, quinto e sexto ano, ou sexto e sétimo anos, né? Justamente para aproveitar a experiência daquele que já estudou um conteúdo, ajudar aquele colega que está no mesmo subgrupo a estudar um conteúdo que ele já estudou, por exemplo. Então, esse circuito de comunicação, que seria, eu discuto um pouco o paradigma da comunicação, né? Na minha tese, que é inclusive muito desenvolvido pelo professor Rui Trindade, né? Em Portugal, na Universidade do Porto, é essa ideia de circuitos de comunicação, sempre socializar conhecimentos, né? Se um menino ou uma menina estuda algum tema, ele pode socializar isso com uma outra turma, porque essa outra turma, de repente, daqui a 1 ano ou 2, pode voltar nesse tema, pode ser uma referência de trabalho para eles consultarem, né? Dentro de um... Porque as turmas, elas se organizam em grupos, pequenos grupos, então nesses pequenos grupos tem alunos mais experientes, menos experientes com relação ao conteúdo, mas de repente aquele outro tem uma outra experiência artística em que ele pode ajudar o colega mais velho, né? Então, esse circuito de comunicação e socializar o que se conhece é uma primazia, né? Muito importante, um elemento muito importante nessas escolas. Então, eu penso que esses elementos inovadores, né, que você comentou sobre eles, eu acho que eles não necessariamente se limitam ao uso mesmo da tecnologia. Existem técnicas variadas, né, para se fazer circular esse conhecimento, para se fazer essa entreajuda ser potencializada, né? Então, existem elementos, e existem muitos elementos, né, que eu discuto na minha tese, que foram desenvolvidos por essas escolas
para potencializar alguns princípios desses que são, por exemplo, a entreajuda, o apoio mútuo, né? O circuito de comunicação, a socialização de trabalhos, a produção de obras culturais, vamos dizer assim, polifônicas, né? Então, entram as artes, entram os conteúdos curriculares, de uma maneira a contemplar cada especificidade de aluno, né? Tem alunos que são mais ligados numa produção artística, né? Vinculada a um tema de estudo, outros menos, né? Então, é assim que essas escolas funcionam. Então, essa inovação depende do ponto de vista, né? Da inovação. Não necessariamente é uma escola tecnológica, do ponto de vista, assim, do computador ou da internet, né? Mas são escolas que traçam alguns princípios norteadores do seu trabalho e, de acordo com isso, se usam várias técnicas, se usam variadas técnicas, variados métodos, né? Variadas formas de se conhecer e de se ensinar. Ana Lúcia, nosso tempo, né, a gente poderia ficar conversando aqui mais horas, né, sobre o seu trabalho. Eu gostaria de perguntar se poderia depois mandar o link da sua tese para que a gente possa disponibilizar no evento. Sim. Eu acho que talvez seja uma oportunidade das pessoas conhecerem melhor o seu trabalho. E gostaria de agradecer muito, em nome da equipe do CONATEDU, a sua presença no nosso evento, e esperamos que a gente tenha a oportunidade de estar contigo aqui. Muito obrigado. Tá, eu queria agradecer, Otávio, mais uma vez o seu convite, agradecer a amizade, né? Nós somos amigos, e parabenizar mesmo pela iniciativa. Eu acho que divulga ciência, divulga conhecimento, né? E aproxima isso tudo das pessoas, no geral, eu acho que democratiza, né? O conhecimento, eu acho muito importante. E agradecer também agradecer a Adriana Rocha Bruno, que foi a professora orientadora do trabalho, né? Sou muito grata a ela. Muito obrigado, Ana Lúcia. Esse é o objetivo principal do CONATEDU, gerar novos conhecimentos, novas ideias, fazer que isso tudo se torne um trabalho colaborativo, em que as pessoas vão um para o outro, e aí ele atinja mais pessoas e a gente consiga transformar a educação. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigado, tá? Obrigada, Otávio. Tchau.